Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Eu quero ler com vocês no versículo 4. Diz assim: essa questão foi levantada apenas por alguma causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Glória a Deus. Paulo era impressionante de firmeza e propósito a favor do Evangelho e a favor daquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus, porque havia uma desconfiança introduzida por alguns, como ele chama de falsos irmãos, infiltrados ali na igreja de Antioquia, a fim de distorcer as boas novas para quê? Para prejudicar a imagem de Paulo. E pelo que se lê, o que tinha acontecido é que esses falsos irmãos falaram que Paulo não tinha a autorização para pregar a salvação e a justificação por meio da fé em Jesus Cristo, anulando assim toda o conjunto de leis que seria estabelecido pelos judeus, como por exemplo a circuncisão, pelo simples fato de que ele se negou a circuncidar Tito, que era um dos seus discípulos, que na verdade estava sobre ali a sua tutela e andava junto com ele. Tito poderia ser um dos 70 discípulos a qual foi enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e não era circuncidado, pelo que parece, pelo que a história conta. Bom, nós não temos isso na palavra de Deus, mas tudo leva a crer que esses irmãos se infiltraram e tentaram colocar informações na igreja da Galácia de que ele estava pregando por conta própria a palavra, e de que Pedro, Tiago e João, que eram os pilares da igreja, não aprovavam a mensagem, o que é uma mentira, até porque Paulo se encontrou em particular com eles, e Pedro, Tiago e João escrevem detalhadamente que Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, e que ele era um apóstolo assim como eles. E em particular dá a entender que eles nem deram muita bola para esse tipo de fuxico, vamos dizer assim. Mas eu quero trazer essa palavra para os nossos dias, logicamente para a nossa vida, porque isso acontece conosco, meus irmãos. Vamos começar. Fala assim, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos. Irmãos, tem pessoas que agem na falsidade perto de nós. Tem pessoas, o diabo usa tudo e todos. Eu tenho falado que a nossa guerra é espiritual e que não é contra a carne e o sangue, mas nós precisamos entender que ela se manifesta através da carne e o sangue, através de pessoas. O diabo vai usar pessoas, meu irmão, minha irmã, de todas as esferas, de todos os lugares. E nós precisamos, colocar o nosso ensino, tudo que nós temos aprendido em prática, é justamente nesse momento. É justamente nesse momento. Quando Paulo fala em Efésios 6:10 que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, tem uma finalidade. Qual? Resistir o dia mal. E o dia mal é quando, meu irmão? É quando chega uma acusação, é quando o nosso cônjuge se levanta contra nós, é quando o nosso filho nos desobedece, é quando o nosso pai, a nossa mãe tentam exigir coisas de nós que nós nem eles mesmos praticam, não é verdade? E o que eles estavam querendo ali era justamente que Paulo negasse, que Paulo adotasse a lei. Queriam escravizar ele por meio de regras. Irmãos, eu sempre cito a questão do pecado e a questão das coisas, mas eu particularmente não foco muito a minha pregação na questão do pecado, porque nós devemos avaliar sim aquilo que nós fazemos de errado, mas nós devemos focar na solução. E qual que é a solução, Alisson? A solução é Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês aqui, olha só, como que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, eu quero ler com vocês o versículo 8 e 9, diz assim:
esse versículo é bom que nós decoremos, ele esteja, sabe, na ponta da nossa língua, quando Satanás tentar usar alguma coisa no sentido conosco. Fala assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Tem uma finalidade, irmãos. Porque se nós partirmos do pressuposto que podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus e assim Ele nos deve uma recompensa, já perdemos a recompensa. Nós não merecemos. Olha, é necessário sim que pratiquemos o tripé, jejum, Bíblia e oração, mas eu muitas vezes, por exemplo, eu vou falar algo de mim, teve uns dias atrás agora, eu queria imergir mais em Deus e mergulhar no rio de Deus, e mergulhei num jejum assim que eu estava até ficando meio branco um pouco, meio pálido, não estava dando conta nem de ministrar os irmãos, porque eu queria mais de Deus e experimentei mais de Deus, mas chegou num momento que Deus mesmo falou para mim assim, Alisson, para, não preciso, não é pelo muito jejuar. Não é pelo muito jejuar. Logicamente, é um exercício, como academia, que nós vamos fazendo de pouco a pouco, e quanto mais você jejua, mais você vai jejuar. E é necessário. Essas são algumas armas espirituais a qual nós alcançamos a graça de Deus, mas nada que nós fizermos pode merecer. Por quê? Porque isso se torna legalismo, meus irmãos. Isso se torna legalismo. O legalismo, ele é uma semente do mal implantada na igreja. Por ela, muitos líderes escravizam, sabe, as pessoas, dizendo para elas que elas, sabe, elas vão receber de Deus se elas trabalharem na igreja, se elas trabalharem em determinada obra, entendeu? E não é por aí, irmãos, não é por aí. Deus tem uma obra especial, Deus precisa tanto do irmão, do obreiro e do diácono que está lá na igreja, como do irmão que está pregando lá dentro da fábrica, como um irmão como eu, por exemplo, que prega dentro do Uber. É importante ter uma congregação. Jesus congregava? Sim, irmãos, mas aquilo ali só fazia parte. Eu, no meu entender, e eu vou falar, é assunto secundário, mas aqueles irmãos levavam como primário. O que é primário? Alisson, buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, sabe? E como que nós buscamos o reino de Deus, irmãos? Buscando intimidade com o Senhor Jesus. Não é por religiosidade. Tanto legalismo como determinismo são coisas que impedem, sabe, a nossa comunhão com Deus. Impede, irmão. Tem irmão, sabe, que vai chegar perto dos outros na igreja assim e fica fazendo cara de coitadinho. O que Jesus falava em Mateus 6. Lê lá pra você ver. Lê lá o capítulo 6 de Mateus todinho. Ficava fazendo de fraco assim, faz questão de contar que está jejuando para os outros. Irmãos, eu normalmente conto que jejuo depois que eu já jejuei. Quando eu estou jejuando, ninguém sabe. Até mesmo os que estão aqui em casa, só se eles me perguntarem, aí eu falo, sabe? Que é uma forma de ensino. Tanto que depois que eu comecei a jejuar, até minha mãe começou a jejuar aqui em casa. Então, é uma bênção. Mas não é por meio disso. E fala que esses irmãos se infiltraram em nosso meio para nos espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. E qual que é a liberdade, meu irmão? A liberdade, ela vem por meio da verdade. Sabe, a salvação vem por meio da graça, não podemos fazer nada, mas a liberdade vem por meio da verdade. Qual que é a verdade? Jesus Cristo. O João capítulo 8, versículo 34. E verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, se Jesus não libertar a pessoa, não adianta o pastor pôr a mão na cabeça, não adianta eu fazer uma oração aqui, não adianta nada, nem mesmo você se tentar se libertar das amarras do pecado. Não adianta. É por meio de um processo e por meio de de algo que o Senhor leva. Normalmente, quando nós vamos ao deserto, que vai haver libertação das nossas ansiedades, inseguranças e medos que nos levam a outros abismos e a pecar sem parar. Então, precisamos ter essa verdade implícita. Aqueles irmãos espionaram, e tem muitas pessoas assim perto de nós, tem muitas pessoas querendo saber a nossa verdade para nos acusar. Irmão, e eu falo a minha verdade escancarada, eu sou pecador, eu peco também. O meu pecado só é diferente do seu. Eu estou no processo, só que eu não me conformo com o meu pecado. Eu não me conformo, sabe? Eu sei que ele me afasta de Deus, então eu tento, sabe? Eu sempre tento. Como, irmão? Colocando o joelho no chão e fazendo o que o Senhor manda eu fazer, eu obedeço. A prática do jejum, da oração,
e da Bíblia vai nos afastar cada vez mais progressivamente do nosso pecado. Então, sabe, não podemos dar atenção para esses irmãos que estão espionando. Em número, nós percebemos isso, sabe? Há até um paralelo aqui com Números 13, a qual Moisés manda 12 espias para espiar a terra prometida. Qual que era a diferença, irmãos? Esses aqui estavam espiando para tirar a liberdade, aquele lá estavam espiando para conseguir a liberdade. E Moisés manda aquilo justamente, Deus dá uma ordem para Moisés fazer aquilo justamente para mostrar o que havia dentro do coração das pessoas. 10 viu de modo ruim o que estava acontecendo. Só Caleb e Josué falaram assim, é verdade tudo que eles falaram, mas também há tudo que o Senhor falou e nós vamos conquistar tudo no braço do Senhor. E essa é a graça, nós vamos conquistar tudo na força do Senhor, nós iremos avançar. Os 10 foram proibidos porque eles desanimaram a comunidade dos israelitas tudo com as suas notícias. E tem muitas pessoas assim, sabe, querendo desanimar os outros da fé, contando, sabe, até às vezes coisas que podem parecer verdade aos olhos, mas não são verdades espirituais. Como Elias mostra justamente para seu servo no alto do monte, fala assim, você vê os deles, mas você não vê os que estão conosco. E Elias ora e abre os olhos e eles vê carruagens de fogo. E essa é a verdade que nós devemos ter em nosso coração, de que Cristo irá nos libertar, mas que haverá luta. Fala, sua intenção era nos escravizar. A intenção do diabo, meu irmão, sempre vai te tornar escravo, ou seja, de regras, ou seja, de determinismo, ou seja, do pecado, da tua própria carne. Irmão, essa carne aqui, ela não vai se converter. Então, jejum, oração e bíblica se faz necessário justamente por causa disso. Até nós partirmos para a glória e assumirmos o novo corpo celeste, que Paulo fala que é igual aos de anjos, nós teremos que lutar. Não há como. Porque, irmão, quem não sabe quem é, se você não sabe a sua identidade, você se torna presa fácil para o sistema. Eu quero repetir, você se torna presa fácil para o sistema. A nossa justificação é pela fé. É por Jesus Cristo, pela obra que Ele fez na cruz. Ele venceu o pecado, a morte e o tempo. Na verdade, Ele nem venceu, Ele já era dono do tempo, podemos falar, mas nos deu uma porta, abriu uma porta para a eternidade. E todos nós somos seres eternos. Agora nós escolhemos, pela fé em Jesus Cristo, participar da tua glória na eternidade ou ficar ausente. Mas a ausência de Deus provoca tormento que também é eterno. Então não se deixe escravizar por falsas informações, por pessoas que se infiltram no nosso meio. Eles usam de todas as artimanhas, meus irmãos, usam até mesmo o seu dinheiro para poder, sabe, colocar escutas telefônicas, às vezes rastrear. Eu já vi irmãos que foram rastreados, sabe, rastreado no seu carro, colocaram para saber se o irmão estava indo em tal lugar, sabe, são coisas que, irmão, só Jesus. Bom, vamos. Agora eu gosto, essa parte que é a boa, porque Paulo fala, mas não cedemos a ele por nenhum momento. Eu quero falar, meu irmão, Tiago 4,17, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. A carne nós fugimos porque ela não se converte, mas o diabo nós resistimos. Como? Não cedendo à pressão. A postura é a mesma e ela permanecerá. Ela permanecerá, irmão. A postura de que Jesus vai fazer, de que Jesus é fiel, de que o rei já venceu, de que somos mais do que vencedores, de que as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Estamos sofrendo com a perseguição, mas o Senhor já nos deu a vitória, e é um prazo de nós caminharmos e acessarmos ela. Então não ceda à pressão do momento. O diabo fará pressão para você parar, fará pressão na tua mente, no teu coração, para que você não se submeta ao processo, para tirar esses sentimentos ruins que você tem sentido. Mas não ceda à pressão, não ceda, continue firme no propósito. O Cordeiro tem uma recompensa sim para o teu sacrifício, irmão. E às vezes nós não vamos ver porque o Senhor nos coloca sozinho. É um momento de solidão, é um momento de aprender mais de Deus. É Deus que você está conhecendo no meio do deserto. Eu gosto de Oséias 3,5, sabe? Em terra muito seca foi que eu te conheci. Oséias falando para Deus, em terra muito seca, em deserto de terra muito seca foi que eu te conheci.
Você está num processo de conhecimento, então não ceda à pressão do diabo para você fugir, para você sair do propósito, permaneça no propósito. Para quê? A fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Irmão, para vocês no plural, sabe? Talvez você tenha sido e talvez na tua casa você tenha vivenciado sozinho esse processo. As pessoas não compreendem, pessoas que deveriam te ajudar se afastam, até por não saberem o que fazer. Irmão, acredite, eles não sabem. Eu por muitas vezes tentei falar, sabe, aquilo que eu estava sentindo, e eram pouquíssimas pessoas, e até os que compreendiam. Isso é uma ação de Deus. Para quê? Para que nós levarmos a uma ação de total dependência, assim como Paulo dependia e continuava a missão de pregar as boas novas, não se importando com a perseguição que vinha por meio da pregação da boa nova. Agora, é importante nós entendermos que há um motivo, qual? A preservação da verdade. Para a verdade ficar explícito, nós temos que permanecer na postura. Olha, eu quero terminar com vocês com um versículo. Olha que Jesus fala para os discípulos. Em João capítulo 16, eu quero ler o versículo 13. Ele fala assim, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda verdade. Não faltará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está por acontecer. Irmão, então Deus já te deu uma direção, já te anunciou o que vai acontecer, mas o momento agora é de perseguição, o momento agora é de luta. O que nós devemos fazer? Resistir ao diabo, não cedendo à pressão, sabendo que tudo que Deus fala é verdade e que Ele zela pela palavra dele para que ela se cumpra e que no determinado tempo ela vai acontecer. Aquilo que o céu começa, o céu termina. Então, como que Paulo fala sobre a armadura de Deus? Que as sandálias são a da preparação do evangelho da paz. Perceba que as sandálias é o que nós usamos para caminhar como forma de preparo, falando das boas novas, do evangelho das boas novas, que se refere às promessas, mas que nós caminhamos em paz, como nós estamos em verdade. Por quê? Porque uma das funções do Espírito Santo vinha justamente trazer alegria e paz ao nosso coração, alegria e alívio, e somente a paz pode refrigerar. Então, mesmo que você não esteja sentindo essas coisas, permaneça fiel ao propósito, porque ela vai aparecer, não tenha dúvida disso. Comigo foi assim, eu tenho convicção do que eu estou falando, porque comigo foi assim. O Senhor endurece o nosso rosto para que nós possamos resistir ao adversário e àqueles a quem Ele usa. Então, que Deus possa trazer ao teu coração reflexão e convencimento no dia de hoje de tudo que Ele te prometeu vai se cumprir no determinado tempo. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de afir? Acaso Ele promete e não vai cumprir? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até uma próxima mensagem. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Tchau, tchau.